então, como eu dizia, um agradecimento muito grande ao Laboratório de Pedologia, ao Marcolito, por esse convite e essa oportunidade. Foi ele que fez esse cartaz, inspirado, né? Depois ele me conta por que se inspirou nisso, né? Mas achei muito bom, porque eu usava um slide semelhante, né, sobre gretas de contação e pedia para que os alunos contassem a história. Uma coisa tão simples, não, então, mas eles tinham que contar uma história. E a história, às vezes, é um pouco mais longa que a gente imagina, sabe? Olha, vocês estão vendo que tem fendas, como essa de cima, que passa pelo Fefeleste, muito largas, e que as outras terminam nela. Depois tem essa aqui para baixo, que passa aqui no meu nome, que é uma mediana. E depois tem uma do lado esquerdo, um pouquinho menor, e outra do mais à esquerda, menorzinha ainda, que acaba nela. Então existe uma hierarquia de fendilhamento, para começar. Se você olhar onde está escrito 23 de setembro, você vai ver que tem umas cavidadezinhas pequenininhas, né? Bom, e aí conte a história. Uma enxurrada, né? A areia começou a se depositar, parou a chuva, né? Começou a decantar, sedimentar, e o que sobrou foi a argila, foi depositando, formando isso. Aí veio, né, o sol, começou a secar, abriu fendas compridas e largas, secou mais, ele foi contraindo, abriu outras, depois outras, e se percebe gerações, né? E depois passou uma chuva muito rápida que marcou, né, os pingos nas pequenas cavidades. E, se não bastasse, né, quando eu fui tirar a foto, pus o dedo ali onde está escrito USP, né, para ver a textura, né. Bom, é uma história assim, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que existe para o geógrafo é a observação. E como acho que já disse um pesquisador, agora não me lembro quem, era um francês, ele falou: a sua pesquisa, ela termina quando você consegue fazer o filme. Então, bons filmes para você. Era o que eu dizia. Nada é permanente. Nesse começo aqui da apresentação, vou mostrar para vocês princípios, né? Fundamentos, aspectos mais fundamentais da questão do antropoceno. E eu tenho que começar pela impermanência e transformação de tudo. Essa figura da órbita dos planetas em torno do Sol não é uma figura clássica, em que a gente vê tudo no plano, porque na realidade o Sol se move na Via Láctea, a Via Láctea se move e as órbitas aparentemente elípticas se tornam espirais. Então, o Sol passa por lugares do universo, do espaço, é acompanhado por seus planetas, onde nunca havia passado antes. E as chuvas de meteoros não é que elas encontram, quem sabe, seja o sistema solar que vá ao encontro das chuvas de estrelas, né? Nada para, nem no planeta, né? Essa forma dos continentes, como sabemos, nunca foi assim eternamente. Ela começou, né, com juntamento, que era o Pangeia, para se transformar no atual. Mas antes do Pangeia, já havia Rodinia e vários outros continentes que se fendem, se abrem e tornam a juntar as peças. Os sedimentos vão para o fundo dos mares e depois os mares, constrangidos pela proximidade dos continentes que navegam como jangadas, acabam indo para os altos das montanhas. Então, nessa espiral, que é uma espiral de transformação, a vida surge, vai se transformando também. Há muitas extinções e explosões de vida nesse percurso de 3 bilhões de anos,
desde a sua formação, e nesse processo os seres vão se complexando num processo em que a determinação da evolução é atingir vida e da vida a consciência. Nós estamos agora como seres conscientes, né? Dentro da natureza, mas com a responsabilidade elevadíssima de sermos a consciência dela. Em todo o universo, toda a matéria tem dentro de si a vontade de ser vida. Aqui no planeta Terra, nós estamos vivendo essa vontade. Como eu disse, no alto do Himalaia, lá estão as conchas, os fósseis dos antigos mares, assim como nos Andes, nos Alpes, atestando essas transformações. No Grand Canyon, é possível verificar várias camadas que estão relacionadas às formações do Paleozoico, desde esse embasamento de rochas cristalinas, né, e que puderam ser descritas, revelando os antigos ambientes nas quais se formaram. E para isso, a Comissão Estratigráfica Internacional, ela definiu o chamado GSSP, que é uma seção e pontos daquilo que representa, é uma camada de referência global da formação ou da época em que se formou no mundo. Eu estou colocando isso porque hoje o Grupo Internacional do Antropoceno está buscando definir qual é esse estratótipo, como vamos ver a seguir. Então, essa é uma base de conhecimento para a compreensão do desafio do Antropoceno. E desde 77, essa comissão mantém o registro dos GSSPs internacionais. Aqui é um exemplo. Na Austrália, há um ponto em que inicia-se, né, a época do Ediacara. A biota do Ediacara há 550 milhões de anos atrás, depois de uma época do Criogeniano, em que a Terra teve uma glaciação extremamente extensa e se transformou, né, depois da extinção dos primeiros organismos, em multicelulares. Aqui está o ponto, e tem até uma plaquinha indicando a base desse momento de deposição ediacariana. Outra que é muito conhecida de todos é a extinção dos dinossauros e a subsequente explosão de vida dos mamíferos, né? Essa é conhecida como o contato, né? Cretáceo terciário ou Cretáceo paleógeno. Estão vendo aí que há vários pontos no mundo todo, né, em que é possível identificar, né, esse estratótipo. Aqui é o ponto em que ele é um GSSP, ou seja, ele é o ponto de referência mundial na Tunísia, né? Essa base do Paleoceno, o terciário, há 66 milhões de anos, em que é marcado por um limite, uma camada avermelhada, e que tem dentro dela uma quantidade enorme, fora do normal, de irídio, que atesta a precipitação de irídio devido ao choque. É assim considerada a hipótese do choque de meteoros, né? E que promoveu essa grande extinção de dinossauros. Então, com essas ideias na cabeça, nós podemos avançar no Antropoceno, né? Essa imagem noturna da NASA, ela mostra uma paisagem que não é mais natural, né? É uma paisagem antropocênica. Esta também
em que convive com essa luminosidade os pontos de queimada, né, que se manifestaram no Pantanal e na Amazonas, criando uma imagem também antropocênica. E ela revelou, assim, aquilo que é uma descoberta relativamente recente, de que os ventos trazem, né, da Amazônia a umidade para a região sul e sudeste, marcando na América do Sul o que Antônio Nobre, que está aí, considera como quadrilátero afortunado, porque é irrigado pelos rios aéreos vindos da Amazônia, os jet streams, os rios da atmosfera. Senão nós teríamos aqui uma Namíbia, um Kalahari ou os desertos da Austrália nessas alturas, né? Nessas latitudes médias, né? Então, o fogo também e a fumaça, a fuligem, ela aproveitou esse caminho e se dirigiu da Amazônia, do Pantanal, para a região sul, né? Provocando precipitação de chuva negra, né? No Rio Grande do Sul e criando situações realmente novas, né? Em São Paulo, por exemplo, né? Essa fuligem deu origem à noite, às 2h30, no dia de agosto de 2019, e sabemos que atingiu novamente agora, em setembro de 2020, toda a região sul e sudeste. Essa é uma condição totalmente tecnogênica ou antropogênica, né? E é a partir dessa análise, né, que é feita essa proposta do antropoceno, né, examinando a atmosfera. Com isso, nós não só revelamos esse novo comportamento do planeta, do sistema Terra, mas também um outro princípio, a interligação de tudo. Nós tínhamos visto a impermanência, os princípios evolutivos, né, e com as suas marcações, né, na comissão estratigráfica, e agora vemos a interligação de todo e qualquer ponto no nosso planeta. Não há o que você possa fazer sem ter uma repercussão em todo o planeta. Então, o Crutzen e o Stemmer propuseram essa denominação, antropoceno, né, em 2000, quer dizer, já fazem 20 anos, né, dessa proposta. E de lá para cá, a Comissão Internacional do Grupo de Trabalho, né, sobre o Antropoceno vem discutindo essa nova época e se perguntando quando que ela começou, né? Vamos ver, então, um pouco sobre isso. O fato é que o homem aparece como um novo agente geológico, né? Então, essas camadas todas que vimos no Grand Canyon são sucedidas por camadas que estão lá no fundo do Rio Colorado, que quando foi feita a barragem de Boulder Dam, escavaram 20 metros e encontraram madeira serrada. Então, o que vemos lá embaixo, no fundo do rio, é um depósito tecnogênico. E o que são os agentes geológicos? Os agentes geológicos são as chuvas, as águas dos rios, os ventos que vão esculpindo a superfície, vão trabalhando. E um agente notável é a vida. A atmosfera é resultado da vida, promove a vida, e ela só é assim devido à existência da fotossíntese, que se iniciou há 3,5 bilhões de anos atrás. Uma das figuras mais clássicas dessa produção de oxigênio são os estromatólitos, onde vivem as cianobactérias e que existem até hoje no litoral da Austrália, né? Então, a vida, né, surgiu e provocou as condições para ela mesma, né, no planeta.
não só poluindo, entre aspas, com oxigênio a atmosfera, mas recriando e se recriando em florestas, em fauna, flora, e alterando toda a superfície, formando os solos, né? Os nossos solos não são os solos da Lua. Os solos da Lua são partículas esmigalhadas até o nível da argila, mas não são argilas formadas como essas em que os micro-organismos trabalham para construí-las, ao longo das raízes, junto com fungos, etc., e até pequenos animais maiores, né? Então, é uma transformação em que o planeta se comporta como um ser vivo, porque essa vida toda está aí, né? E ela reage a tudo que acontece. Mas o Euclides da Cunha nos faz lembrar, né, no começo do século XX, no seu livro Sertões, no capítulo Terra, de que esquecemos-nos, todavia, de um agente geológico notável, o homem. Ele completa a frase dizendo que ele é um fazedor de desertos, mas eu acho que ele estava um pouco pessimista, né? Ele também cria... bom, ele cria o que ele quiser, depende da mente dele, né? E esse é um ponto que nós vamos verificar mais adiante. Bom, mas o homem sempre foi um agente geológico, ele foi um agente geológico como qualquer outra expressão de vida no planeta, um agente geológico natural. Mas a pergunta é, quando é que esse agente geológico natural se transformou num agente geológico cultural, fazendo coisas, trabalhando uma transformação objetivamente, criando espaços como a vida cria espaços, né? Não somos mais nada do que a reprodução da criação e somos hoje os criadores desses espaços, assim como as cianobactérias, né? A ideia é antiga. Aqui é só para exemplificar a ideia do Stoppani, que chamou de antropozoico no momento atual, ou psicozoico, já que havia uma concordância entre vários pesquisadores, não todos, de que o caminho da evolução, eles chamavam de cefalização, quer dizer, um processo de complexação do sistema nervoso, aquilo que eu lhes disse, de que a vida gerando a consciência como alvo, como caminho, né? Como seta evolutiva. Mas os mais importantes talvez sejam Vernadsky, né? Que trabalhou sobre questões da biosfera e noosfera, e também Chardin, né? Geólogo, padre, trabalhou muito na China, e o livro dele, Fenômeno Humano, ele também trata da noosfera, né? Noosfera, esfera da razão, nous, do grego, razão, mente, a esfera da mente. Ela envolve a Terra. Olha só, do lado esquerdo, acima, a litosfera, a parte sólida da Terra, a crosta, onde estamos, abaixo a hidrosfera, depois a atmosfera, bem embaixo, e subindo para essa cobertura, né, da biosfera, mas tudo está intimamente interligado. Isso é apenas didático, porque não conseguimos separar essas coisas na realidade. Não são separáveis. E do lado direito acima, a noosfera, que são essa rede que hoje está bem até materializada pela internet, e graças a essa noosfera nós estamos aqui conversando. Entretanto, essa daí é apenas uma materialização. Na realidade, no fundo, essa noosfera sempre existiu, né, na humanidade. Tanto é que sucedeu muitas vezes que um pesquisador, não tendo contato com o outro, descobriam as mesmas coisas. Então, temos que admitir que há algo interligado em toda a mente humana no planeta inteiro, né? Que hoje se consubstancia pela internet, mas que está presente na mente humana, né?
nesse consciente ou inconsciente humano de todo o planeta, que está associado à biosfera, litosfera, hidrosfera e litosfera, sem separação nenhuma. Então a pergunta é, quando é que o homem se transformou de agente geológico natural em agente geológico cultural, dentro daquela ideia de objetividade, de pensamento criativo e transformador, né? Uma das cenas interessantes é que a gente vai ver agora entre, né, o hominídeo Australopithecus deixou as suas pegadas e o Homo sapiens, essas pegadas estão na Lua. Uma comparação de alguns milhões de anos entre uma pegada e a outra. Poderíamos pensar, primeiramente, no Homo habilis há 2,5 milhões de anos, porque se ele fez os primeiros artefatos de pedra, ele já tem, né, o objetivo, né, de utilidade, de técnica, né, no sentido de sua sobrevivência, e com poder de transformação maior do que estivesse com as mãos nuas, né? O fogo, né, com Homo erectus há 1,5 milhões de anos, também é um salto impressionante, porque com o fogo ele consegue, de fato, transformar mais profundamente, mais intensamente ainda, o planeta, queimando a sua cobertura vegetal, e nós sabemos o que decorre disso. Depois temos, aqui de Harari, né, a revolução cognitiva. Se há 70 mil anos atrás o homem encontrou novas formas de pensar e de se comunicar, é evidente que seu poder transformador se multiplicou. Porque não há nada, né, no mundo que não tenha começado, como diz o Guimarães Rosa, como uma palavra pensada, né? E esse daqui é um poder não visível, mas que é o poder transformador, criador do homem, que assim interferiu mais ainda no seu meio ambiente. Um outro salto importante é quando o homem deixa de ser caçador-coletor para ser produtor de alimentos. Trata-se aí da Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, 10 mil anos atrás, né? E que vem acompanhada pela Revolução Urbana, né? Então temos aí mais um marco que foi considerado por Ter Stepanian como um marco decisivo da transformação civilizatória, que é muito bem tratada também por Darcy Ribeiro, no seu livro O Processo Civilizatório, que diz desse salto tecnológico, né? De fato, aí inicia-se uma nova vida humana sobre o planeta, podendo se fixar, produzir alimentos, dividir tarefas, né? E o que ele propõe, o Ter Stepanian, é que o tecnógeno se confirma quando todas as paisagens não forem mais quaternárias. Do lado direito tem uma paisagem que parece natural, mas evidentemente não é. É uma colagem de figuras. Mas se está na mente do homem, é possível fazê-lo, né? Tudo que tiver na mente do homem é possível. Tudo. E ele, então, trabalha com essa passagem, né, do quaternário para o quinário, né, do holoceno para o tecnógeno, quando as paisagens se transformarem todas de naturais em tecnogênicas, que é o que nós estamos a ver agora. Na realidade, não existe mais nenhum ponto do planeta que não haja uma interferência. Nem nos polos, onde os testemunhos do gelo demonstram a presença de vários elementos, né, como o chumbo, por exemplo. Os mares, as ilhas mais afastadas no Pacífico, o lixo, e assim por diante, né? Então, não há mais, embora a paisagem possa ser aparentemente, né, não modificada, ela está impregnada, no mínimo impregnada, de vários elementos que não pertencem a ela. Mas outra pergunta importante que a gente pode levar em conta para demarcar esse momento da passagem é quando que o homem superou as forças da natureza.
Pois bem, esse cálculo foi feito por Wilkinson na revista Geology. Ele calculou o volume de todas as formações geológicas do Paleozoico e analisou esses volumes relativamente às terras, que foram as fontes dos sedimentos, e definiu taxas de denudação. Um cálculo complexo, mas hoje, no mundo todo, as formações geológicas estão mapeadas e há espessuras, etc., que permitem realizar esse cálculo. Depois, ele pegou o cálculo das obras que foram feitas, né, pela humanidade, né, desde épocas bem passadas, e pegou também as obras civis, os volumes de materiais de construção, não só dessas obras, mas também das áreas urbanas, né, consumo de brita, de areia, de concreto, de cimento, etc., né, e somou isso, as perdas de solo na agricultura, dividiu isso a cada ano. Ele fez um gráfico, então, e analisou, né, quando que a taxa de denudação, que hoje está por volta de 20 vezes, né, as taxas naturais de denudação, né, 10 metros por milhão de anos, passando para 200 metros por milhão de anos, ou para cada 100 anos, 1 milímetro ou 20 milímetros de denudação das terras. Ele então fez esse gráfico. Nesse gráfico é possível ver que por volta do ano 1000, né, 1000 anos antes do presente, né, antes do presente, essa curva das taxas artificiais ou taxas tecnogênicas de denudação, né, cruzaram a linha dos 10 metros por milhão de anos. Né? Então, esse também é uma data interessante. Vemos, então, que temos várias datas a serem consideradas. Né? A primeira, do Homo habilis, a segunda do fogo, né, do Homo erectus, né? Depois os 70 mil anos atrás da Revolução Cognitiva, depois a Revolução Agrícola, né? E essas datas da data da ultrapassagem, digamos assim, da perda anual de solos pelo ser humano. Mas há ainda outra, que também é considerada, que é o ano de 1950, em que a população sofre um crescimento geométrico, né? As grandes barragens e o uso de energia primária são alguns elementos, mas todos os elementos ligados à humanidade, vocês vão ver que 1950 é um momento de crescimento, né, geométrico. A energia primária é petróleo, carvão, enfim, energia para quê? Para transformar, né? Grandes large dams, grandes barragens para quê? Para segurar os sedimentos dos rios que não atingem mais o mar, e a alteração total dos processos, né? E a população crescente também está ocupando algum espaço e transformando esse meio. Mas 1950 não tem só esse ponto, não. Tem um que é drástico, que é esse pico que está aí de testes nucleares, em azul os americanos, em vermelho os da União Soviética, da então União Soviética, né? E que marcam, né, um momento de virada, inclusive de um traçador, né, de um datador, né, de um índice, né, que é muito usado para datar a matéria orgânica antiga, né, que é o carbono 14, né? E quando a data é dada, ela sempre se refere a 1950 como AP, antes do presente, né? Então, dizer um tronco que é encontrado dentro de um depósito pode ser datado, né, pelo carbono, que possa ser datado pelo carbono 14, pode ter, digamos, 5.000 anos, né?
Então, 5.000 anos antes do presente, antes de 1950. Isso, e o 1950 é o presente, de lá para cá nós estamos já vivendo o futuro, né? Então essa é uma data também significativa. Recentemente, quer dizer, o ano passado, há um ano, né, em 21 de maio, o grupo Antropoceno, é um debate muito extenso durante vários anos, e eles resolveram caminhar um pouco mais com perguntas mais possíveis de ter resposta hoje. Primeiro é se o antropoceno deve ser tratado como uma unidade cronoestratigráfica formal definida por um GSSP, como o estratótipo que nós vimos. E eles chegaram à conclusão que sim, a maioria votou a favor de ser definida uma unidade, né? Cronoestratigráfica, quer dizer, colocar um ponto de vista geológico efetivamente estratigráfico sobre essa questão. Tem que definir, né, um estratótipo, tem que definir claramente um ponto em que há uma ruptura com o natural a partir, então, de uma transformação antropogênica, né? E o segundo é que o guia principal para a base do antropoceno deve ser um dos sinais estratigráficos em torno de meados do século XX da Era Comum. Meados, por quê? Pode ser a Revolução Industrial, 1850. Não, mas aí não é mais, aí é século XIX, né? Então, eu acho, assim, interpretação minha, que é bem provável o ano de 1950 como o início considerado, né, por essa comissão, né? Porque, assim como o irídio, né, do impacto do meteoro marcou o momento de extinção dos dinossauros, é provável que o carbono 14, né, desbalanceado, né, pelas explosões atômicas e com presença de elementos, inclusive radioativos, como o césio, né, 134, né, o césio, possam ser considerados, né, a base do antropoceno. Mas eu queria abrir um pouco mais essa observação, né, considerando que essa é uma questão importante, mas acredito que a concepção relativamente, né, ao conceito do homem como agente geológico é fundamental. E aí o Stephen Gould coloca bem claramente que a questão é conceitual. Então, não me importa muito se querem considerar a partir de 1950, ou de 1850, ou de 10.000 anos atrás, ou, né, o que quer que seja. O importante é considerar que agora já a Terra o planeta é outro, né? E, de fato, hoje nós vemos que em todas as áreas do conhecimento você possa imaginar, né, o conceito do antropoceno está sendo considerado na sociologia, economia e também nas artes. Há 3 anos, talvez 4 anos atrás, um banco brasileiro trouxe de Nova York uma peça chamada Welcome to the Anthropocene. Eu tive a oportunidade de assistir e eu vejo que hoje há uma tendência forte em considerar o antropocênio como se fosse uma coisa ruim, né? Uma coisa em que a tecnologia e toda a postura humana em relação ao meio ambiente é desfavorável, né? E criando valores desumanos nessa vivência, e que tudo de ruim, então, foi colocado nas costas do antropoceno. Isso é um erro, porque o antropoceno é da cabeça do homem, e a cabeça do homem pode ser boa, pode ser má, mas uma coisa é certa: se ela for boa, o meio ambiente vai ser bom; se ela for má, o meio ambiente vai ser ruim. Então, temos que deixar aberto. É como aquela coisa do karma, né? Karma, em sânscrito, quer dizer causa. Ela não diz se é negativa ou se é positiva. E, no entanto, assim, o senso comum acha que karma é negativo. Não é apenas a causa, é uma consequência, os efeitos, né,
são relativos a tudo que existe como causa, né? Então, o antropoceno também tem que ser deixado essa questão em aberto. Bom, vamos às consequências de tudo isso que foi falado em termos daquilo que nós trabalhamos. Há uma abordagem nova, desculpe aí que temos um filhotinho meio nervoso, mas seguindo. Há uma proposta de uma nova abordagem das nossas questões do meio físico. Havia uma abordagem geológica, ou geomorfológica, ou o que seja, há várias abordagens. E a partir dessa reflexão nós podemos propor a abordagem geotecnogênica. Ao contrário das abordagens clássicas em que nós começamos por descrever o meio físico, qual é a geologia, qual é a geomorfologia, qual é a pedologia para entender o meio, não. Nós já começamos com a história do homem, a ação antrópica. Temos uma região para estudar? Primeira coisa, qual é a história da dinâmica do uso do solo? Esse é o ponto-chave. Ao caracterizar isso, nós temos condições de avaliar quais são os processos que estão em vida, né? Que estão em manifestação, em dinâmica, né? E sim, nessa ocasião é que observamos as condições do meio físico. A geologia, a geomorfologia passam a ser importantes no sentido de condicionantes dos processos que o agente geológico, o homem, determinou. E vamos ver os depósitos geotecnogênicos, que são os depósitos correlatos dessas ações transformadoras, sejam elas de construção, sejam depósitos induzidos, para chegar depois a conclusões, o que significa diagnóstico e prognóstico da paisagem. Como ação antrópica dinâmica do uso do solo, aqui um exemplo, a foto é de Conceição do Araguaia, a região na periferia de Conceição do Araguaia, onde há um depósito tecnogênico, que aquela senhora de blusa vermelha disse, isso daí é terra falsa. Terra falsa, ela veio das erosões lá de cima, olha só a percepção dela, né? Aí está a Adriana, minha esposa, e aí essas figuras são do mestrado dela, em que mostra o início da abordagem da questão. Quer dizer, o homem como agente geológico, uso e ocupação. Depois os processos. À esquerda, os processos erosivos. À direita, a comatação no fundo dos vales. O enterramento. Um momentinho só. Pronto, retomamos. Uma cerca enterrada, né? A gente vê o mourão e o fio de arame farpado já oxidando o sedimento, né? Aqui uma pesquisa num depósito lá direito em Andradino, lado esquerdo em Rancharia, né? E o estudo desse depósito, que tem de 1,5 m a 2 metros, sobre uma camada orgânica. Talvez um dos primeiros mapas que eu encontrei na internet, depois não achei mais, é o mapa de isópacas das camadas tecnológicas da cidade de Moscou. Elas estão divididas em termos de espessura, né? Aqui da British Geological Survey, em que há uma legenda da elaboração dos mapas, que é provavelmente um instituto que mais tem desenvolvido tecnologia de mapeamento dos terrenos tecnogênicos. Aqui um mestrado da Daniele Coutinho, na região do Cabo Sul, em Guarulhos, em que há uma proposta de uma legenda em que tem terrenos modificados, escavados, ou terrenos produzidos, seguindo mais ou menos a terminologia dessa British Survey. E aqui da Adriana Oliveira é um mapa geotecnogênico em que os cortes e aterros foram similarmente
classificados como unidades tecnogênicas inspirados na terminologia geomorfológica. Então, tem área de escarpa, área de rampa, enfim, em função dos cortes e aterros. Chegamos aos desafios do antropoceno. A questão é quais os novos materiais e seus comportamentos, né? Então, o que acho que a Jéssica, né, no Parque Vila Lobos, está trabalhando, é uma importância muito grande no sentido de conhecer, né, essa pedogênese sobre os novos materiais. Quais os novos terrenos, depósitos, camadas e horizontes? Quais as suas classificações? Como é que nós podemos, então, avançar como o Curcio avançou nos antropossolos na Embrapa? Aqui a questão é, nós temos uma pista de asfalto sobre trilho do antigo bonde que passava na rua e embaixo uma tubulação de água da Sabesp que foi atingida por uma sondagem e que não havia sido revelada porque os procedimentos geofísicos foram mascarados pela presença desse trilho, né? E a questão é quais novos métodos de investigação a serem desenvolvidos, né? Se tivesse um mapa de uso do solo, nós saberíamos que ali passava um bonde. Aqui os diversos mapas, o estudo de várias legendas, são as questões de como realizá-los. Do lado direito embaixo nós temos Londres, né, e suas unidades de terrenos construídos, trabalhados, terrenos aterrados, nessas cores. Uma questão muito importante do antropoceno é que nós sabemos que a transformação feita pelo homem, seja em obras e expansões urbanas, é a perda dos serviços ecossistêmicos da biosfera. E nós sabemos da importância deles para o bem-estar humano. A perda da cobertura vegetal é decisiva em termos de perda desse bem-estar. Esses serviços ecossistêmicos são os fluxos de matéria, energia e inspiração da natureza que o homem usufrui para o seu bem-estar. Como que esses estudos do antropoceno podem ajudar nesse sentido da valorização dos serviços ecossistêmicos? Dada a evolução das sociedades, vemos hoje a desigualdade como um elemento decisivo dentro da humanidade que está promovendo, né, o conflito, né? Então, nós pensamos qual seria, né, o papel do profissional na sociedade do tecnógeno, né? O que devemos fazer, o que devemos observar? Isso nos leva à necessidade de uma geoética. Essa necessidade da geoética parte do princípio da inseparabilidade do ser humano e o ambiente, que é um princípio budista do Eshofune, e que diz que não existem duas terras, pura e uma impura. Se a mente do homem for pura, nós teremos uma terra pura, e o contrário também se revela. Enfim, é a mente que determina. Quando digo mente, é uma coisa muito ampla, né? Não quero dizer que é o intelecto, porque o intelecto só faz destrinchar e analisar. Eu quero dizer que envolve a consciência, envolve a intuição, envolve o amor, envolve o ser humano na sua totalidade para desenvolver essa geoética. Podemos ter vários pontos, eu levantei 4. Então, nós temos que ter uma valorização do potencial de uso do serviço ecossistêmico nos projetos de transformação ambiental. Qualquer desafio em termos de transformação, a construção de uma obra, a expansão de uma cidade, tem que vir acompanhada tem que contemplar, né, as áreas verdes, simples, as árvores, os serviços ecossistêmicos, enfim. Nós temos visto que as expansões urbanas, elas só são brecadas nos parques, que se congelam, como o Parque da Cantareira, embora esteja doente em função da poluição urbana de São Paulo, né? Então, na cidade tudo se pode fazer, na unidade de conservação rígida nada se pode fazer,
Então, 880, nós temos que aprender o projeto 40, o equilíbrio dessa ocupação. O outro é reconhecimento nos projetos das necessidades locais de conservação ambiental e poder promovê-los no sentido do bem-estar humano. E temos também, nessa necessidade da geoética, de aprofundar a questão da consciência, seja para a expansão da consciência para as implicações regionais globais, das transformações locais, saber que você nunca está fazendo um estudo, ou uma pesquisa, ou um trabalho num ponto que não tenha relação com os outros, que nós vimos tem e tem muito, né? Como também para expandir a consciência para o reconhecimento do papel social da transformação ambiental, né? Então, essas são posturas, né, que podem nos orientar para ter um mundo melhor amanhã, né? O antropoceno está aberto, né? Portanto, só necessita de uma escolha do ser humano. E aqui eu praticamente termino, mas vou apresentar que o primeiro, são algumas referências, né? O primeiro encontro brasileiro do tecnológico foi na Becua, em 2005, né? Com o 10º Congresso da Becua, existem os anais, é possível acessá-los, né, no site da ABEC. Há também um capítulo no livro Quaternário do Brasil sobre o tecnológico de 2005 e mais recente, 2018, dentro do Geologia de Engenharia Ambiental, temos um capítulo também sobre o antropoceno, né? Há uma publicação especial da ABECUA nessa revista, né, de 2014, sobre antropoceno, tecnológico, né? E, mais recentemente, na revista do Instituto Geológico, né, 2019, no ano passado, né, uma série de trabalhos também, para quem quiser detalhar, né? Era isso, essa é a apresentação, espero poder ter transmitido, né, meu pensamento a respeito desse tema, né? E agradeço muito a atenção de vocês e agora estou à disposição para a gente conversar a respeito, né? Peço socorro ao Marcolito, que pode me orientar para sair. O ESC... funcionou o ESC dessa vez. Muito bem. Grande mestre, bom, primeiro... Bem, deixa ver. Opa. Deixa eu ver. Ingressar como convidado, apareceu aqui. Vocês estão me vendo? Sim, sim. Você está aí com a gente, continua conosco. Pois é. Uhum. Tá. Agora é só você clicar ali na parte do parar de compartilhar. Tá. Ali Parar de compartilhar, né? Isso. Bom, aproveitando então, vamos saudar o nosso grande mestre. Uma salva de palmas para o nosso... Eu não consegui ainda, deixa eu ver. Já conseguiu, deu certo. Como deu certo? Estamos... Mas a minha telinha está tão pequena. Estamos normal. Que interessante, eu estou vendo você numa telinha tão pequena. Deixa eu ver onde é que eu posso. Agora sim, pronto. Muito bem. Sim. Uma apresentação incrível, com uma visão integrada e holística de tudo, como você costuma fazer. Enfim, é sempre um prazer ouvi-lo. E agora eu abro a palavra para quem quiser se pronunciar, comentar, fazer perguntas, discutir. Fiquem à vontade, por favor. Estou vendo a Fabíola, né? Olha, tem a Fabíola, Thelma. O pessoal de Ubatuba aqui está todo apoio. Lacava mesmo acamado, está ali firme, maravilha. E todos aí presentes, está maravilhoso. Tá bom, eu vou desligar o meu microfone um pouquinho e esperar a manifestação aí das pessoas. Quem quer começar?
Não tenham vergonha, hein? Por favor. É só abrir o microfone e falar. Não precisa mandar para o chat, nada. Então, Marcos, acho que eu vou começar. Beleza, vai lá. Mané, parabéns, viu? Nossa, muito interessante, inclusive com os conceitos que não tinha pensado, né? Geoética, até mesmo terra falsa. Terra falsa, realmente, essa me pegou, viu? Porque não é a melhor descrição para esses terrenos onde você tem esses materiais inconsolidados, remobilizados, né? Por ação humana. Bem interessante. Então, eu queria provocar um pouco, tá? Para ver se suscita uma discussão aí do que está sendo levado em consideração, né? Você pegar, por exemplo, entrar naquela Earth Surface Processing Landforms, aquela revista famosa, né? Que você tem lá várias coisas, aí tem um videozinho sobre antropoceno, eles falando um monte de coisa. E aí você pega desde os trabalhos originais, né, até aqueles assim que se começava a pensar no homem como agente geológico, até depois de pensar no caráter geomorfológico, né? Eu sempre entendi assim que se falava homem como agente geológico, porque no final das contas, você querendo ou não, você tem essa formação de depósitos que eles podem não ter estratificação, mas eles têm uma característica que já se diferencia do ponto de vista do acamamento, né, do que você tem em termos de litotipo, né? E o homem como agente geomorfológico por conta da modificação que você tem no modelado de terreno, né, por conta dos aplainamentos, dos taludes de corte, enfim, dessas intervenções na forma, né, do ponto de vista até de você ter simplesmente um morro completamente desaparecido na implantação do eixo viário. Agora, se você pensar do ponto de vista de processos, né, principalmente aqueles ligados à atmosfera, será que não dá para a gente falar que o homem também seria um agente hidrológico ou até mesmo atmosférico, no sentido dele aumentar a concentração de gases e aerossóis, como você mostrou até no ano de 2019, que a gente teve aquela nuvem preta, né, que se abateu sobre São Paulo, ou do ponto de vista dos escoamentos superficiais e subsuperficiais, não só na mudança que você tem do vetor desses escoamentos, mas também da característica plástica ou não sei, mais viscosa que você tem desses efluentes, né? Porque não é mais água só, né? Ela vai fluir, especialmente em meio urbano, já com conteúdos de plástico, com conteúdos de esgoto, com conteúdos de dejetos, enfim, de material de construção dissolvido. Dá para a gente falar isso? Eu queria ouvir um pouco o que você pensa. Então, Fernando, essa é uma questão que envolve aquela discussão lá do GSSP, lá do Grupo de Trabalho do Antropoceno, que é uma visão, como eu disse, muito específica de criar, né, uma época e definir um nível de camada, talvez saia essa aí de 1950, mas para mim isso daí não me importa muito não, tá? Porque o que importa é isso que você acabou de falar, né? O mundo hoje, o planeta inteiro está sofrendo essa alteração, né? Em todos os sentidos. E esses sentidos de alteração, há um retorno para o próprio homem, há um feedback, né? À medida que ele executa um trabalho de transformação do planeta, né, ele também retorna para ele e transforma a cultura dele, inclusive. Vou te dar um exemplo. Estava andando com uma pessoa
na periferia de Guarulhos, né? E estava até meio assim, no meio do mato e tal. E aí essa pessoa olhou para mim e falou assim, olha, deve ter um curso d'água aqui, deve ter um córrego aqui. Eu falei, como é que você pode dizer que tem um curso d'água aqui? Que eu estou cheirando um pouco de esgoto. Ele não sabe mais qual é o cheiro de um rio, né? Ele foi até o córrego em função do cheiro de esgoto, né? Então, tudo isso vai conformando essa inseparabilidade do homem e meio ambiente, né? Criando um novo ser, né? Que vai ver com outros olhos o planeta, né? Então, cada um de nós está sendo estimulado, né, a abrir os olhos e ver, né, essas transformações que se dão em todos os níveis. Tanto é que depois que houve aquela discussão do grupo de trabalho, eu coloquei, né, que isso atinge, né, o teatro, atinge tudo, a música, o que você pensar, né? Essa visão de que há uma inseparabilidade nossa e do continente, e do planeta. E isso é uma transformação muito importante, porque até recentemente o ser humano é ele que determina as circunstâncias, né? Ao contrário de que as pessoas possam dizer que as circunstâncias moldam o ser humano, inicialmente tudo é produzido pela mente, inicialmente, né? Depois há uma conversa, é claro, né? Mas é uma mudança de circunstâncias locais, depois passaram a regionais, agora são globais. E nesse global, o que está aqui está também na Ásia, onde você pensar, né? Isso faz com que a inseparabilidade do ser humano e meio ambiente ganhe um status, ou ganhe um nível de ligação muitíssimo forte. Muitíssimo forte. É um novo momento da humanidade mesmo. Um novo momento da humanidade e um novo momento do planeta. Ambos estamos juntos, né? Isso aí. Professor Manuel, é o Marco Lacava. Sim, eu conheço a sua voz, querido. Tenho o privilégio de ser seu companheiro, seu amigo, e tê-lo tido como meu orientador eterno. Mestre Manuel, diante dessas transformações que o senhor acabou de citar, da década de 50 até os nossos dias, são poucos anos para uma avaliação dentro do que se pode considerar mudanças. Talvez com esse evento do Covid, o planeta parou, os oceanos se recuperaram, o clima, em São Paulo em particular, que era catastrófico, conseguimos enxergar as estrelas por alguns meses. Eu gostaria de entender e ouvi-lo a respeito desta transformação com que o planeta viveu e vai ter que se adaptar, considerando a tese do antropoceno. Essa é uma questão muito bonita, muito importante, né? Porque tivemos essa oportunidade, como você disse, né? De ver águas cristalinas, né? Litoral da Itália, né? Veneza. Retomaram. Né? Vimos, né? Manifestações da fauna, né? Dentro das cidades, né? Vimos muitas coisas que nos alegraram, né? Apesar dessa situação pandêmica, nós tivemos esse reconforto, né? De observar a natureza se aproximando de nós. Por que ela se aproximou de nós? Que nós estávamos quietinhos. Que a gente não estava com indústrias a menos vapor, as pessoas não estavam isoladas, né? E
o que vemos agora é uma retomada da situação anterior, né? Infelizmente, foi dada a lição, mas nós sabemos também que a retomada do desenvolvimento econômico vai nos levar a uma situação semelhante àquela que era antes, né? Não sei, é muito cedo, como você disse, para fazer uma avaliação. Não sei se no nível de intensidade que estava. Será que o carbono 14, o gás carbônico reduziu, ele estava nas 400 ppm, ou manteve? Mas tem uma coisa muito importante na natureza. É o efeito da inércia, né? Hoje, se a gente parasse de consumir e produzir gás carbônico, né, ainda por muitos anos à frente, continuariam os efeitos relativos aos índices que nós atingimos, né? Então, há uma preocupação em termos de que esse interruptor liga-desliga não é muito curto, mas se mede ao longo de muitos anos, como você mesmo sinalizou de início, que é cedo ainda para a gente avaliar. Agora, as lições estão dadas. Nós sabemos hoje. Acredito que é uma oportunidade grande das consciências da humanidade, todo mundo percebeu isso, né, de tratar melhor essas questões. Infelizmente, nós estamos vendo no Brasil quase que o inverso, né? Embora tenha parado o fogo, né, na Amazonas, no Pantanal, né, vem a mostrar que tudo ainda depende mesmo, né, da mente humana. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar aqui. O professor Queiroz, ele sempre fala para a gente, né? Às vezes a gente quer estudar um lugar em que tem, sei lá, a gente quer estudar um determinado solo e dentro de uma perspectiva da evolução natural desse material. E aí a gente fala, não, mas essa área está meio mexida, não sei o quê. Daí fala, não existe solo virgem. O homem já colocou a sua patinha em tudo quanto é lugar. E onde ele não colocou a sua patinha diretamente, como a gente modificou a atmosfera, por exemplo, isso modificou o ciclo hidrológico, de alguma forma a gente já interferiu em praticamente tudo, né? A Jéssica, que é nossa companheira que está trabalhando com materiais tecnogênicos, né, um dia eu perguntei para ela, falei, mas como que se define aí o limite do que era ou do que é o tecnógeno? E eu lembro um dia ela falou, não, eles colocam que é 1950, que seria uma época ali que teve um crescimento dos testes atômicos, tal. Eu falei, mas por quê? Tudo bem, é uma coisa que tem um poder de detonação grande, que está introduzindo um elemento que não estava disponível ali, o césio, por exemplo, outros materiais radioativos, tal. Mas eu falei, poxa, mas o homem, digamos, já está modificando a natureza há muito tempo, em termos de, às vezes, não necessariamente introduzindo novos processos, mas modificando muito a magnitude e a intensidade com que ele ocorre. Então, eu me recordo, há alguns anos, eu vi uns trabalhos, por exemplo, falando que grandes desmatamentos realizados na civilização chinesa mais pretérita já teriam causado modificações importantes na atmosfera, inclusive teve períodos ali que a temperatura teria sido modificada séculos atrás, tal. Bom, o homem, quando deixou de ser nômade para começar a praticar agricultura, ele, ainda que num espaço mais restrito, mas já começou a imprimir alguma modificação. Hoje em dia, os estudos que são realizados das populações pré-colombianas, inclusive no território brasileiro, que há uma ideia de que os povoados ou os agrupamentos ali, eles eram muito maiores do que se supunha,
que não eram metrópoles como a gente tem hoje em dia, que causam grande impacto, mas eram agrupamentos significativos e que ocupavam grandes áreas e que, portanto, também tinham grandes demandas de recursos, né? Ou seja, já tinha uma modificação. Então, dentro dessa história, eu te pergunto, o que é para você o limite do antropoceno, ou o que deveria ser, uma vez que esse conceito aí estabelecido pela British, não sei o que, porque não me recordo o nome, estabeleceu? Marco Lito, eu acho que você me fez recordar uma conversa semelhante que eu tive também com Queiroz, como você. Nós conversávamos também, na época do doutorado, de que agora que a ciência e a tecnologia tinham avançado tanto que permitia investigar com maior profundidade, né, a natureza dos materiais, né, poder caracterizá-los, fazer os mapeamentos, etc., é justamente o momento em que as coisas estavam se transformando e que a gente não ia pegar mais o quadro natural, o V0, né, o momento zero, né? Mas, como você mesmo colocou, será que existiu? E em que momento, né? Então, eu estou me lembrando também da pesquisa no Amazonas, em que tem aquelas torres altas, né, em Mata Virgem, centenas de quilômetros à volta, né, estão lá em cima, né, numa torre, 50 metros acima da copa das árvores, medindo os gases, né, nessa torre, e já detectam naquele ar a fuligem ou os elementos poluidores das áreas que estão queimadas a milhares de quilômetros. Essa interligação é tão forte que muita gente já fala dessa transformação que você se referiu. Na época da Revolução Agrícola, quantas alterações já não foram promovidas. Então, é justamente por isso, pelo que você coloca, que se fosse eu, a comissão, olha só, eu faria uma escala diferente. Eu colocaria todas essa escala, desde o Homo habilis. E porque podemos achar outros marcos no meio do caminho. Eu construiria uma coluna cronoestratigráfica completa, aberta, do homem, né? Como sendo uma visão do antropoceno, não sei que nome daria, mas colocaria todos os pontos, mas não substituiria a geológica. A geológica ficaria do lado, porque a geológica é geológica e a outra é cultural humana. Então eu teria não mais uma coluna geológica completa, inteiramente geológica, como estão forçando lá, né, para achar o GES-SP lá, mas eu teria a coluna estratigráfica antrópica, digamos assim, e a natural. E por quê? Porque essa discussão toda que a gente está tendo, né, pode ser interrompida daqui, deixa eu ver, talvez, acho que 37 minutos, quando um asteroide vai se chocar aqui com o planeta. Como dizia um pesquisador, ele dizia assim, o ser humano só vive por consentimento geológico, né? Eu diria cósmico, né? Porque o Holoceno não acabou, né? Quer dizer, isso é tudo aí uma questão acadêmica e tal, eu acho que dá uma discussão super legal, mas se você me pergunta do limite, eu criaria outra coluna. A coluna do homem e a coluna da cósmica, né? A coluna geológica com suas possibilidades e de interação de uma coluna com a outra, né? Mas não é bem isso que eles querem determinar mesmo a ruptura, não deixa de estar certo, né? Uma ruptura, e essa ruptura, como você viu, vai ser definida como um estratótipo geológico, né? E não atmosférico. É interessante isso também, porque o Crutzen, ele é um prêmio Nobel, né? Químico, né? E a pesquisa dele, né, é atmosférica. E ele fez a proposta do antropoceno pela composição da atmosfera
jogando para a Revolução Industrial 1850 o ponto, né? Então, ele não é geólogo. E é interessante que a comissão está olhando de uma visão estritamente geológica. Claro, tudo bem, isso não quer dizer que em outras áreas a gente pode definir aquilo que a gente quiser, porque depende da gente, ok? Jéssica, quer falar? Deixa eu ver. Além dessa questão geológica, né, que a gente escutou e tal, o professor já deve ter ouvido falar da visão do Veiga, né, sobre a grande aceleração. Uhum. Então, eu acho que é mais nessa direção que veio a fala do senhor agora, né, da gente pegar e fazer ao invés de uma ruptura, pensar em algo como um processo. Então ele vai colocar um antropoceno nessa segunda parte desse processo de grande aceleração, que é algo mais forte, mas de uma modificação que já vem já junto com o homem, né? O homem já, vamos colocar assim, quando o homem sapiens ele passa a povoar a Terra, ele já está modificando. Então é interessante isso, a gente pensar as modificações dentro de um processo, não dentro de uma ruptura mesmo. Né? Certo, concordo. E além do conceito de antropoceno, um outro problema que a gente tem quando trabalha com os materiais alterados, né? É a nomenclatura desses materiais, né, professor? Nossa, como é extensa a lista de nomenclaturas para esses materiais. Então a gente tem depósitos tecnogênicos, depósitos antrópicos, depósitos, infinitos nomes, né? E daí você vai vendo assim, eu para minha qualificação, para meu doutorado, né, enfim, eu fui fazer uma pesquisa bibliográfica e a lista é gigante. Porque você vai vendo, dentro da geologia se pega por uma vertente. Na geografia, a gente tem uma separação dos que trabalham mais com solos, dos que estão dentro da geomorfologia. Daí você vai para o pessoal da agronomia mesmo, da ciência do solo, já são outros nomes, outras palavras, outros termos. E isso vai criando uma lista gigantesca. E pensando no solo, é bacana olhar que essa falta de consenso, né? Como dentro do Brasil, colocar mais próximo de nós, a gente não consegue alcançar um nível nem de colocar esses materiais, que eu chamo de solos, né, dentro da nossa classificação. A gente não tem um espaço para os meus solos urbanos, por exemplo. Uhum. A gente vai ter ali só uma camadinha, que é o A, né, o A antrópico, mas não alcança o nível de ordem. Essa é uma questão muito importante. Existe até tentativa, né, de diversos pesquisadores de buscarem uma classificação universal. Uhum. Né? Uma classificação, conceitos que sejam gerais para todo o planeta e que possam ser aplicados em qualquer área. Eu acredito que isso não vai ser muito possível, porque não é mais geológico, é cultural. E a cultura é estabelecida em cada ponto da Terra de forma muito diferente. Uma área de quilombola, uma área, como disse o Marcolito, ali, uma área na China, uma área no México, uma área aqui e ali, né, vão produzir, né, erosões, depósitos, configurações muito específicas de cada área. Então, acho que, assim, se eu tivesse frente a um problema como esse, né, eu procuraria descrever muito bem aquilo que eu estou vendo. Esse é o ponto-chave. Descrever muito bem. Porque qualquer pesquisador depois, no futuro, pode pegar o teu trabalho e ver o que você viu. E não se importar tanto com a classificação. O que você pode fazer é, uma vez bem descrito, você dizer, segundo fulano, isso daqui seria solo tal. Segundo ciclano, seria isso daqui.
Mas o fundamental é a compreensão local. Inclusive aqueles mapas que você viu, que eu mostrei, né? Londres. Ó, tem áreas em que a área tecnogênica é de subsidência devido à mina de carvão. Isso daqui não tem aqui em São Paulo. Então lá eles criaram uma legenda em função daquilo que tinha lá. Vou só dar um exemplo também. O que são vossorocas? Ou bolsorocas ou vossorocas. Estados Unidos seria o quê? Gullies. As gullies não tem nada a ver com as vossorocas. As gullies lá são as gullies americanas. Né? E o que elas têm a ver com as cárcavas da Espanha? Os barrancos lá de Colômbia, ou então as barrocas de Luanda. Nada. E tudo é tratado como se fosse vossoroca, ravina, erosão. Cada local, em função da convergência de condições geológicas, pedológicas, geomorfológicas e da forma de ocupar que o homem desenvolveu, deram produtos que são endêmicos. Eles são locais. Eles não têm nada a ver com o resto do mundo. E nós estamos agora à frente não a um problema geológico, mas a um problema geocultural. Nós temos que ter olho para ver, e por isso que eu assim, numa pesquisa qualquer, numa área, eu vou estudar, sim, as classificações disponíveis, mas depois eu vou criar a minha para o local. A minha. Porque aquele local é determinante de tudo. Eu não vou ter nada mais universal, embora já seja um problema universal. Mas não é mais uma geologia natural, que eu possa comparar uma coisa com a outra. Cada ser humano produz o seu espaço de forma diferente, com tempos diferentes, e em cima de condições diferentes. Então, eu tenho que brotar do meu lugar. E o que importa? Importa você saber o que está ali de descrição muito bem detalhada para que futuramente saiba o que você viu. E o resto, classifique de diversas formas e faça a sua própria classificação, se for necessário. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Opa! Quem é você? Então, ô Manuel, tudo bem? Aqui é o Zaine de Rio Claro. Claro que eu conheço. E a Maristelma. Prazer em vê-lo, Mané. Podemos falar Mané, né? Para nós é o grande amigo Mané. Fala, doutor Mané, então, pronto. Não, aí não combina. Não, Mané, muito prazer em te ver aí. Nossa, que surpresa agradável, maravilhosa. Acompanhamos toda a sua explanação e gostamos muito. Muito bom. Muito bom. Então, eu vou falar de um ponto que você tocou aí sobre serviços ecossistêmicos e você comparou aí a questão da pressão da ocupação de um lado e a proteção por meio de unidade de conservação, que uma pode fazer tudo, outra não pode fazer nada, 0,80, né? E você falou no meio termo 40. Então, hoje em dia se fala muito em propostas na linha de geoconservação, né? E dentre elas, tem a criação de geoparques, que é um modelo de desenvolvimento sustentável, onde envolve a população, né? Então, toda a população é envolvida, e tem exemplos como esse que você citou, das pessoas estarem dando nomes para os depósitos, nomes locais, estarem entendendo mais o contexto local, né? Então, nós que estamos envolvidos com um projeto aqui de criação do geoparque na Bacia do Curumbataí, né? É um assunto que é muito empolgante e vem como uma alternativa para essas coisas. Então, se você puder falar algo sobre isso e não sair muito fora da sua temática, nós agradecemos. Obrigado. Obrigado, eu, Zaine, Selma, é uma maravilha poder ver vocês. Você vê só,
o que o Covid nos proporciona. Eu não queria ver você se não fosse o Covid. Pois é. Coisa linda, maravilhosa. Então, eu acho que, assim como as outras unidades de conservação, elas têm um papel muito importante, né, para o planeta, né? Trata-se de saber conservar usando. O Geoparque tem essa proposta, não é uma coisa que se fecha no 880, mas ele tem, né, até por concepção, né, uma delimitação de um espaço que tem uma importância para a sociedade. Entretanto, não sei, eu não conheço muito bem essa legislação, como é que ela está hoje, Zaine, mas eu vou lhe perguntar. O Geoparque, uma vez definido, ele é um passo super importante, só que ele não tem uma legislação própria daquilo que pode ou não ser feito no local. Ele pode vir a ser até ocupado, né? Não há uma legislação, por exemplo, se for dentro do município, se você não colocar o Geoparque dentro do plano diretor, nas leis de uso do solo, ele continua vulnerável, né? O Geoparque é importantíssimo como uma classificação de uma área, mas ele é muito vulnerável em função da especulação imobiliária, por exemplo. O que você me diz quanto a isso? É assim mesmo que a coisa funciona? Ele tem uma legislação orientativa ou proibitiva, ou ele tem que ser adequado, adaptado a uma legislação municipal para que possa, de fato, exercer seu papel? Então, o Geoparque exatamente diferencia de unidade de conservação, que ele não precisaria de leis específicas, né? Então, tem casos que tem um registro, e acho que tem que ter alguma coisa com relação aos municípios do território que está envolvido. Mas, em tese, em princípio, ele não teria uma legislação. Tem o envolvimento da população, e ao passo que a população começa a se envolver, começa a valorizar o território que ela mora, que ela habita, que ela usa, ela começa também a ser dona pertencer a esse território e começa a proteger, né? Então, e a lei só viria para adequar algumas coisas, mas não para ajudar na proteção, porque as leis já existem nas unidades de conservação, inclusive aqui na região tem 2 APAs, né? Então as leis ficariam por conta da APA, né? Então seria mais uma proposta de desenvolvimento sustentável, principalmente com base em ações turísticas e de valorização das coisas da região. O Geoparque está dentro de uma APA? Não exatamente dentro de uma APA, ele pega parte da APA, né? Então o Geoparque é um território onde tem vários pontos, e dentro desse território pode ter vários sítios e vários parques geológicos. Aí sim, aqui no caso terá um parque geológico aqui próximo, e tem unidades de conservação como a Floresta Estadual aqui, que também está dentro do Geoparque, que já são protegidos por lei. Daí tem uma legislação específica, sim, mas o território em si, não. Então, Zaine, eu acho que você colocou assim o ponto-chave. O ponto-chave é o morador, é a população local, é a comunidade. Ela que tem que ser um elemento decisivo, né? Decisivo em qualquer que seja a unidade, mesmo uma APA. Mas uma APA ele tem um passo à frente, porque a APA justamente tem um conselho gestor, e o conselho gestor dá voz àqueles que moram lá. Enquanto que o Geoparque, não tendo a legislação, ele permanece frágil. Então, uma coisa interessante, isso aconteceu em Guarulhos, é você puxar o limite da APA para cobrir, né, o Geoparque, e que o Geoparque seja um dos atrativos dentro de uma APA. Mas como nós colocamos, você colocou, né, o fundamental é a população, é o morador, é aqueles que podem exercer um papel de pertencimento, né? Você usou essa palavra, eu acho que ela é bem apropriada, porque quando a pessoa se sente pertencente ao local, ele defende o local, né?
Mas o Geoparque, nesse sentido, ele é um passo importante, mas eu vi dentro de Guarulhos, né, 2 lutas. Uma luta pelo Geoparque Ciclo do Ouro, né, eu acho que você até conhece, e a outra pela criação da APA, né, Cabuçu Tanque Grande. O legislador, o prefeito, tal, Geoparque, assina embaixo, na hora, nem discutiu. Por quê? Porque não ia lhe impedir até de ocupar com imóveis. A APA, 5 anos de batalha, de luta, de movimento de população, porque ia alterar completamente as orientações, né, de uso do solo, né? Lá não ia poder fazer qualquer coisa, não. E foi tudo mapeado. Inclusive, depois de aprovado, né, o prefeito chegou a alterar um artigo dentro da APA para poder ocupar. E a área de risco, né? Nós fomos até o promotor público e processamos o prefeito e ganhamos, né? Se fosse um Geoparque, não teria jeito. A gente nem poderia brigar, porque o Geoparque não traz em si uma legislação. Como eu disse, mesmo no caso da APA, é fundamental a participação da população. Ela que vai defender o seu lar, a sua casa, o seu bairro, né? É ela, né? Mas a APA, ela tem um passo adiante, porque ela tem uma legislação que você pode ir no Ministério Público, e o Geoparque não. É assim que eu entendo. Beleza. Obrigado, Manuel. Obrigado. Um grande abraço e fiquem bem. Andrew, quer falar? Fala aí. Mané, muito obrigado pela sua fala, assim, é um tema que me é muito caro e achei inspirador, assim, a sua apresentação. E aí eu queria perguntar sobre essa comissão, né, que você comentou na Inglaterra, que você comentou com o Marcos, e ainda também um pouco no sentido no que você comentou com a Jéssica também, né? Porque eu achei sensacional essa ideia de você ter uma graduação para as intensidades, porque é diferente mesmo, né? E aí a minha pergunta, né, aí você fazer um comentário, como que a British Survey, ela entende esse homem que está alterando, né? Porque uma coisa que eu fico me questionando muito, assim, é que você sempre pontua, né, que é uma questão cultural e tal, mas eu sempre, quando eu vejo esses comentários da British Survey, acho que ela entende o homem como uma coisa única, né? Por exemplo, tem aquele William Hoodman de lá, que ele fala assim que o antropoceno começou quando surgiu o Homo sapiens, então sempre alterou, né? E aí eu lembro uma vez que eu li um artigo de arqueologia do Eduardo Góes Neves, que ele falava que a distribuição da população indígena ao longo do Rio Amazonas, nos seus afluentes, produziu maior de biodiversidade, né? Então, sempre tem essa ideia de um homem como negativo da natureza, um homem destruidor, né? E quando a gente sabe que existe vários homens, existe várias formas de se relacionar com a natureza, né? Tanto é que tem outras ideologias de relação com a natureza, né? A gente tem desde o capitalismo verde, o ecossocialismo, o bem viver, que é uma teoria indígena da América Latina também. E aí pensando nisso, né, se essa impressão que eu tenho da British Survey, desse homem sempre negativo, ela é real ou é só uma impressão minha? Eu confesso que não vi assim, essa conotação na British, né? Você se refere à British Survey, né? O Serviço Geológico Britânico, né? Na realidade, ali eles foram, eu não sei dessa discussão, mas eu sei que o desenvolvimento dos mapas tecnogênicos em Londres, e agora estão mapeando a Inglaterra toda, assim, mapas de 1 para 5 mil, né? Áreas com escalas muito grandes, né? Foi em função da necessidade de construção, de reformas, de expansão urbana, de construção de prédios, etc. Eles queriam saber onde é que estão as áreas, né,
que eu vou construir, como é que elas estão em função das ocupações passadas, né? O grande motivo, né, da realização desses mapas na Inglaterra é ter condições de um mapeamento dos terrenos, digamos, artificiais, se eles são mais ou menos favoráveis e que preocupação a engenharia da ocupação para a construção de um prédio, um metrô ou alguma obra deve ter, né? Quanto ao significado do impacto do ser humano, eu concordo contigo, existem muitos exemplos, né, de transformação extremamente positivos, né? No Brasil, talvez, o que eu acho assim que é o mais flagrante é a Mata da Tijuca, né? Porque no século XVIII, XIX, né, com Dom Pedro, né, a água de abastecimento do rio estava numa situação difícil, né, de abastecer, e foi reconhecido que o desmatamento da região tinha possibilitado essa perda de vazões dos rios, né? Então, o Dom Pedro chamou o Major Archer, e ele, na época, com escravos, 10 escravos, foram plantar, né, na região da Tijuca, recuperando a mata toda aquela mata que parece natural, ela é uma mata plantada que depois evoluiu, né? Esse é significativo, né? O tombamento da Bossoroca, né, e a sua preservação até da forma como está, né, em Casa Branca também é um exemplo importante, e embora foi a única coisa feita foi congelar a área no entorno de maneira a não permitir o loteamento próximo que iria, inclusive, reativar a Vossoroca, transformá-la num ponto turístico e num ponto de reserva, né, de fauna e flora que existiam no Cerrado antes do café, né? Mas o processo de ocupação, da forma como começou no Brasil, de forma mais intensa, como foi o café, que veio do Rio de Janeiro, entrou no Vale do Paraíba, né? E que provocou, conforme o Absaber classifica muito bem, de resistasia antrópica, né? Um processo de perda, né, de serviços ecossistêmicos, de tudo, de solo, promoção de erosão, que avançou por todo o estado, né, de São Paulo, que atravessou para o Mato Grosso e agora vemos entrando no Amazonas, né? Nessa marcha, né, nós teremos, eu não apresentei, mas eu tenho fotos das regiões desmatadas no Mato Grosso. É impressionante, assim, a quantidade de vossorocas estão lá. Elas acompanham, né, essas frentes de colonização de uma forma incrível, né? Porque a lição já está aprendida, mas não houve nenhum esforço para a manutenção. E só não foi pior aqui, porque ainda o que chove aqui é a chuva que vem do Amazonas, né? Mas o dia que acabar a Amazonas, né, essas umidades pelos jet streams que chegam aqui no Sudeste vão parar. E aí? Como é que faz? Né? Então, acho que as conotações, precisa tomar cuidado com elas, né? Bem ou mal, né? Você vê uma vossoroca transformada de mal num bem e uma Tijuca agindo, né, para que ela seja produtora de água, são conotações que são complexas de serem feitas, porque às vezes demandam tempo para que você tenha a resposta, né? A palavra-chave é transformação, né? A palavra-chave é uma transformação. Há que se zelar por essa transformação. Nós sabemos muito bem as relações entre os diversos componentes ambientais e a saúde ambiental dos serviços ecossistêmicos. Então, nossas pesquisas devem sempre estar preocupadas com isso e com a consciência, né, de manter um equilíbrio. Portanto, não se trataria de transformar mais ou menos profundamente. Não é essa a questão. É transformar no sentido da própria evolução da vida no planeta. Toda transformação deve, né, valorizar a vida e a consciência. Eu vou dar um exemplo. Em Recife, né, as áreas de risco que tem lá, né, na formação barreiras, né, com escorregamentos,
importantes, com perda de edificações e tal. Os serviços que foram feitos lá pela prefeitura, né, não só levaram uma estabilização de alguns locais, fizeram novos arruamentos, etc., como levaram ao plantio, né, a cobertura verde, e mais do que isso, fizeram algumas pracinhas, né, com, inclusive, mesas de concreto com tabuleiro de xadrez, né, para que houvesse oportunidade da comunidade se encontrar. Ou seja, umas soluções que valorizam vida e consciência, né? É isso. Muito obrigado, Mané. Talvez eu tenha um probleminha de tempo, Marcolito. Não sei como é que tá aí. Sim, bom, gente, eu tinha combinado com o Mané que até 5h30 era o teto, né? A gente já ultrapassou quase meia hora. Tem alguém que quer fazer uma última pergunta para a gente fechar e liberar o nosso grande mestre? Bom, ninguém se manifestou, creio que a gente vai poder encerrar, mas de todo modo, primeiro, eu já tinha conversado bastante com o Mané hoje antes da reunião e a gente já deixou meio apalavrado que teremos uma segunda conversa aí, porque ele tem muita coisa, ele me encheu de ideias aí, de discussões que a gente pode fazer, né, e faremos, e ele certamente vai ser parte dessa discussão, né. E, bom, queria agradecer muito essa aula que você nos deu, assim, que com a sua abordagem, que é sempre muito particular, né? Algumas pessoas já saíram, tiveram que sair da reunião, mas deixaram mensagens aqui super carinhosas com você, parabenizando pela sua apresentação e pela forma, enfim. Então, acho que só o fato de você ter mandado umas mensagens para mim perguntando o que as pessoas gostariam que você falasse na apresentação, em vez de você definir o que você iria falar, acho que já mostra um pouco aí, né, do que é você. Então, assim, para mim é uma satisfação recebê-lo aqui, tenho certeza que todo mundo ficou muito feliz. Eu agora, mais do que nunca, não sei onde é que começa o antropoceno, mas tudo bem, porque também não tem problema nenhum, mas eu gostei da sua solução de fazer uma tabela do tempo geológico e depois a gente vê ali o que faz com o homem, porque o homem, acho que nem o próprio homem sabe o que fazer consigo mesmo, né? Enfim, você quer fazer suas considerações? Gente? Posso agradecer? Claro, por favor. Olha, gente, eu não posso falar muito do Manuel no particular, depois eu falo, né? Mas, de fato, foi um privilégio conhecer a todos vocês. Foi, assim, engrandecedora esta reunião. E eu não tenho nem palavras para agradecer por ter sido aceita nesse esquema. O máximo, meu amigo. Oh, minha querida Cristina, minha mana, minha irmã querida, né? Eu estou muito feliz de estar vendo esses rostinhos todos aí, né? Fabíola, Marco Antônio Lacava, tá aí o Andrew, que ficou firme aí até o fim, né? Agradecer muito ao Marcolito, né? A Thelma, daqui de Ubatuba também, né? Coisa maravilhosa, né? E esse daqui é um momento incrível. Nós temos que agradecer a um mestre, não é? Temos que agradecer a um mestre. É o mestre Covid. Se não fosse ele, eu nunca estaria vendo vocês assim na tela. Coisa maravilhosa, né? O mestre Covid tem nos ensinado muitas coisas, como disse o Lacava, né? Oportunidade do ser humano ver, não é? Oportunidade do ser humano ver a natureza sem tanta, né,
influência do ser humano, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar sobre tantas coisas. A Erlândia, tenho certeza que ela está aí agora mais agitada para retomar, com certeza, né? Com certeza. Né? E as pesquisas todas que o laboratório vem desenvolvendo, fico muito feliz. Eu queria pedir ao Marcolito que desse meus agradecimentos à CID e também ao professor Queiroz, meu eterno orientador, né? E fico muito feliz de ver todos vocês aqui. Hoje eu ganhei o dia, o coração está assim, pulsante, né? Está antropocênico, né? E toda a natureza. Muito obrigado. Eu pediria que todos abrissem as suas câmeras, já que estamos todo mundo emocionados, cheios de amor aqui, para a gente tirar uma foto todo mundo junto aqui no Skype. Isso é bom. Pelo menos a gente fica o registro. O vídeo dessa apresentação vai estar no canal do YouTube do laboratório, mas acho que é legal a gente ter uma foto aqui para celebrar. A gente está com tantas dificuldades aí que tem que aproveitar quando a gente tem alguma coisa para comemorar, a gente comemora. Ah, sim. Muito obrigada, professor. Olha, essas reuniões online têm sido muito bom, porque, assim, a grande maioria está ficando em casa, trancada, e é uma coisa boa que tem acontecido, a gente ter contato e para a gente não surtar, né? Porque está difícil de manter psicológico, né? E a oportunidade da gente encontrar uma galera aí que, se hoje a gente estivesse lá no Laboped, a grande maioria talvez não tivesse lá, porque estamos em locais diferentes, né? Então, alguma coisa dessa desgraça, dessa pandemia tinha que acontecer, né? Encontro virtual. Isso significa transformação, Erlândia. Inclusive na filosofia budista chama-se transformar o veneno em remédio. É isso que temos que fazer todo dia, em todas as coisas que a gente vive, é transformar tudo que parece veneno em remédio, né? Transforme tudo. E é possível. Transforme tudo. Pronto. Está aí o desafio da nossa vida, é transformar tudo de veneno em remédio. Muito obrigado. Então, amigos, deu 6 horas já, Mané, já ficou muito mais do que tínhamos combinado, mas agradeço de coração, e todo mundo que não conhece a nossa dinâmica, esteve aqui hoje pela primeira vez. Toda quarta-feira, às 3 da tarde, a gente está aqui com um tema discutindo. Então, todo mundo é sempre bem-vindo aqui. É só clicar nesse link que vocês clicaram hoje, porque é sempre o mesmo link, tá? Me aguardem. Tchau. Tchau, queridos. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, Obrigado, Manuel. Tchau, Mané. Valeu, viu? Obrigado. Muito obrigado.